Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste nosso programa Bom Dia São Pedro, deste sábado, queremos colocar diante do Senhor as disposições, anseios, desejos do nosso coração de encontrar na Sua Palavra luz, força, graça, para crescermos na fé, buscarmos com mais firmeza, caminharmos no rumo da santidade e buscarmos assim nossa conversão diária. A experiência com a palavra de Deus deve estar sempre orientada nessa perspectiva. O evangelho do dia de hoje é de Mateus 10, versículos 24 a 33. Mateus 10, 24 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós aqui damos sequência no Evangelho de hoje aquilo que éramos convidados a refletir no Evangelho de ontem sobre aquelas perspectivas apostólicas, ou seja, aquele ambiente em que os discípulos eram colocados, uma vez que chamados por Deus, por Jesus, e enviados em missão, enviados então para proclamar e anunciar o reino de Deus. E o contexto, então, nós vimos já ontem, desse envio, dessa condição em que se encontram os discípulos, é um contexto marcado por grandes contradições, tribulações, perseguições e assim por diante. Nisso tudo, aquele que é chamado faz uma experiência profunda da assistência do Espírito Santo, né? E é convidado, portanto, a perseverar até o fim. Nos discípulos, nós nos encontramos todos nós, porque também nós somos chamados por Deus e porque também nós somos convidados a perseverar no testemunho e no anúncio do amor e da graça de nosso Senhor até o fim. E aqui nosso Senhor, então, nos convida a compreender que essa vida cristã que nos é dada por este chamado e se concretiza neste envio, ela tem uma lógica de imitação. Nós imitamos aquele que é o nosso mestre, nós, no serviço ao reino de Deus, nós imitamos o Cristo que é servo da vontade do Pai, servo sofredor, porque se entrega em sacrifício por nós, e assim por diante. Então, nessa condição, o Senhor nos convida a compreender que
essa missão serve como que para justamente revelar, ou seja, trazer ao descoberto o mistério escondido de Deus. Por isso os discípulos são envolvidos na missão apostólica, por isso são enviados por Jesus, porque é necessário trazer ao descoberto, tornar conhecido mistério tão profundo, de tão grande graça e de tão grande amor. E por isso é preciso que isso seja proclamado por acima dos telhados, ou seja, uma vez que nós compreendamos o que é o amor de Deus, não podemos ficar calados, não podemos nos colocar, e vejam, essa é uma postura muito moderna. Então, bom, nós não podemos obrigar ninguém a crer, lógico que não, mas por detrás de frases como essa, as pessoas muitas vezes que não creem e que são contrárias à fé, querem nos calar, querem nos impedir de anunciar. Nós temos o direito, e toda pessoa humana tem o direito de poder conhecer de fato quem é nosso Senhor, porque Ele se deu a conhecer a nós. Então, esse proclamar por sobre os telhados é entrarmos na compreensão de que a nossa vida toda deve estar a serviço do anúncio de Cristo, do mistério de Cristo, do amor de Cristo, da força salvadora que está nele e que nós podemos acolher pela fé. Não há pessoa que não deveria ter tido acesso a isso em sua vida. Por isso os discípulos se espalharam pelo mundo. Por isso a mensagem cristã se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Como diz São Paulo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E foi impulsionado por essas certezas que vêm da fé, que a igreja de todos os tempos se empenhou decididamente em propor, não, vamos dizer assim com uma expressão bem forte, não enfiar a goela abaixo, mas propor os mistérios de Cristo como aqueles que respondem aos anseios mais profundos do coração humano. Porque não fazê-lo é deixar que o homem do nosso tempo, vivendo na ignorância de Cristo, seja condenado a uma vida vazia e sem sentido. Por isso devemos proclamar por acima dos telhados o mistério da salvação e da alegria que vem do Senhor, que nos são concedidos em Cristo nosso Senhor. E é por isso que então o Evangelho continua falando justamente que nesse contexto de tremendo combate, nós enfrentamos os inimigos da alma, nós enfrentamos justamente aquele que sim pode matar a alma. E vejam, aqui Nosso Senhor nos coloca nesse contexto de compreender que é necessário salvarmos a nossa alma e levarmos a salvação a outras almas. A alma precisa ser salva. A vida do ser humano, ela encontra o seu ponto alto, as suas perspectivas mais elevadas nesse anseio de salvação. Está dentro de nós, não somos escravos dos nossos erros e dos nossos pecados, e o pecado não está na nossa natureza. Corrompeu-a porque veio de fora por inveja do demônio. E nós então, amados irmãos e irmãs, somos convidados a buscar esta restauração. Esse anseio profundo palpita dentro de nós e não pode ser sufocado por uma vida de ausência de Deus. Por isso o anúncio. O anúncio é como que o despontar da esperança no horizonte daqueles que vivem sem sentido, sem compreender os mistérios de Deus e que, portanto, não sabem que precisam de Cristo. Aquele que pode matar a alma, aquele que justamente pode levar o corpo e a alma, destruir a alma e levar o corpo para o inferno, levar a realidade humana, quero dizer, para o inferno, esse que pode fazer tudo isso acontecer precisa ser vencido porque já foi vencido. Já foi vencido pelo Cristo no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E nós somos convidados a abraçar essa vitória. É esse o mistério de Cristo. E esse combate, ele se dá na realidade espiritual mais concreta da vida humana. Esse combate se dá em cada opção que nós podemos fazer por amar a Cristo, ou por deixar de amá-lo e por acolher as consequências mais concretas desse amor. Nesse combate, nós somos chamados a fazer a experiência da providência de Deus. Nada, absolutamente nada,
passa batido daquilo que somos, daquilo que fazemos, passa batido aos olhos de Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça estão todos contados, diz Jesus neste Evangelho. Isso quer dizer que o Senhor prescruta o mais profundo de nossas almas, para incitar-nos a buscarmos o caminho da salvação. E isso se dá por uma liberdade. Por que o nosso Senhor não evita que nós passemos por males? Por que nosso Senhor não evita tantos sofrimentos que a gente tem que passar nessa vida? São as contingências dessa vida, são muitas vezes as consequências das nossas escolhas erradas, mas mesmo em meio a tudo isso, o Senhor não tira o seu olhar de nós, nos espera com misericórdia. E justamente quando nós nos abrimos a esta misericórdia, nos abrimos à fé, nós fazemos a experiência de que Ele não nos trata como exigem nossas faltas, como diz muito bem o Salmo. Então, é preciso que nós, neste mundo, nos gritemos como aqueles que estão a favor do Cristo, lutam pela sua causa, anunciam o seu amor e a sua graça e não desistem, porque sabem que estão amparados pela presença amorosa de Cristo, pela assistência do Espírito Santo. É essa a condição, não dos discípulos lá naquele tempo apenas, mas nossa, hoje mais do que nunca. Abracemos a fé e vivamos coerentemente com a fé, para que possamos ser verdadeiras e autênticas testemunhas do Cristo e anunciadores do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos passar para os nossos avisos. Na próxima sexta-feira, dia 16, às 19h30, nós estaremos retomando o Café e Razão, um momento bonito, bom, de formação, de aprofundamento, coisa essencial, amados irmãos e irmãs, na caminhada da fé. O cristão que não se forma, que não progride e desenvolve a formação, o conhecimento, fica para trás. Santa Teresa dizia, na vida cristã, aquele que não avança, regride. Então nós não podemos ficar para trás. E nós queremos tratar de um tema importantíssimo, sobretudo nos tempos de hoje, em que se fala erroneamente e se quer, mais uma vez, impor realidades e concepções sobre a vida humana, sobre o amor, que estão completamente contrárias à natureza e que são justamente colocadas pelo mundo como o mais normal de todos, o mais certo de todos. Então nós precisamos ter respostas. E essas respostas exigem de nós estudo, conhecimento, atenção. Por isso, nós teremos o nosso Café e Razão com o tema Como falar de sexualidade com adolescentes. Uma resposta, uma proposta à luz da fé e da razão. Ambas não estão em contradição, muito pelo contrário. A reta razão, ela é iluminada pela fé, concorde com a fé e ela coloca o ser humano no caminho certo, no caminho da verdade. Será então na sexta-feira, às 19h30, no Salão São José, e também teremos a possibilidade de acompanhar ao vivo pelas redes sociais do Café e Razão, certo? Então fica o convite a aproveitarmos bem essa ocasião. Nós queremos agora rezar, bendizendo a Deus pela vida dos nossos paroquianos que estão de aniversário e por aqueles que celebram o dom do matrimônio, que celebram a vida matrimonial, aniversário de casamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confiemos aos cuidados do glorioso São José, da sua providente proteção e atenção à vida e às necessidades dos nossos irmãos, sobretudo daqueles que mais sofrem. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal
a quem vos invoca com filial confiança. E alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho como meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.